Olá, gestores. Eu vim aqui para comentar a respeito desse acórdão do TCU, que saiu 2458 de 2025. Esse acórdão, ele saiu agora dia 22/10 de 2025. Então, é um acórdão muito importante a respeito das emendas de bancada, das emendas de comissão em relação às despesas de pessoal. Então, eu vou trazer aqui as principais partes do acórdão, bem rápido, né, que eu já marquei aqui, que é da fase justamente da conclusão da decisão aqui, tá? Então, aliás, desculpa, é para cá, não, acho que é mais para cá aqui. Então, esse acordo ele vai falar aqui, né, que o Congresso Nacional, em junho de 2025, ele promulgou a Resolução 2 de 2025, essa resolução do Congresso Nacional, que altera uma resolução anterior de 2026, né? Em relação ao tópico apresentação e indicação de emendas parlamentares às leis orçamentárias. E aí ele fala aqui, né, nesse artigo 44, ele fala sobre as emendas de comissão. Essa resolução aqui do Congresso Nacional, ela tem um peso como força de lei, se eu não me engano, tá? Aí ele fala, em relação às emendas de comissão, os recursos alocados para a complementação de transferências automáticas regulares da União para os fundos de saúde e demais entes destinadas ao custeio da atenção primária e de média e alta complexidade poderão ser utilizados para pagamento de despesa com pessoal ativo, desde que sejam referentes aos profissionais da área de saúde que atuam diretamente na prestação de serviços dessa natureza, né? Devendo o ente beneficiário administrar as respectivas despesas a cada exercício financeiro de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços ofertados à população, tá? E das emendas de bancada, ele fez o mesmo texto no artigo 47, parágrafo 8º, ele fala que, né, os recursos de custeio da atenção primária ou da atenção especializada poderão ser utilizados para pagamento de despesa com pessoal ativo, desde que sejam profissionais da área de saúde que atuam diretamente na prestação de serviços dessa natureza, tá? Então, aqui nesses dois parágrafos, ou nessas duas partes dessa resolução do Congresso Nacional, ele expressa a possibilidade legal de que os recursos das emendas de comissão de bancada possam ser utilizados para pagamento de despesa com pessoal ativo e que seja atuante diretamente na área de saúde. Então, isso significa dizer que, sim, está permitido o uso das despesas, né, de comissão ou de bancada, sejam elas de custeio de atenção primária ou de custeio de média e alta complexidade. Então, se eu pego uma emenda de incremento PAP ou de incremento MAC, eu posso utilizar para despesa de pessoal, tá? Mas desde que seja gasto referente a profissionais de saúde que estejam atuando diretamente nos serviços de saúde, ok? Não pode ser, por exemplo, gasto com outro tipo de profissional. Por exemplo, se eu quiser gastar com recepcionista do posto de saúde, não pode, né? Ou profissional que não esteja ligado, independente se seja saúde ou não, mas que não esteja ligado diretamente aos serviços de saúde, né? Esteja trabalhando na parte administrativa, por exemplo, da secretaria, enfim, outro lugar que não seja diretamente com as ações de saúde, tá? E aí ele fala, então, que com essa mudança, né, havia no antigo acórdão, esse aqui, ó, esse acórdão 1914 de 2024, do TCU, esse acórdão era um acórdão que impedia, né, estendia, melhor dizendo, a proibição de despesa com pessoal, né, uso de recursos de emendas com despesa de pessoal. Ele estendia para além das emendas individuais, incluindo as emendas de bancada e de comissão, ele proibia, tá? Então, aqui ele diz que devido a essa mudança normativa que aconteceu na resolução do Congresso Nacional, fica sendo permitido o uso, né, esse dispositivo que embargava, que era esse item 9.2, ele perde o seu objeto, tá bom? E aí
e ele perde seu objeto, o motivo do embargo, vamos dizer assim. Então, olha aqui, ó, os embargos de declaração impostos pela Câmara dos Deputados e Senado Federal contra esse acordo, que é esse acordo de 2024, nesse item que fixar entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares coletivas. O que essas emendas parlamentares coletivas? De bancada e de comissão. Para fins de pagamento de pessoal ativo, seus encargos na área da saúde, ele fica, então, ele cai, tá? Então, à luz da nova norma legislativa, que é essa resolução, tá? Essa nova resolução, que foi agora em 2025, foi expressamente prevista a possibilidade de utilização dos recursos de emenda parlamentares, tá bom? No pagamento de pessoal. Então, os embargos sejam julgados procedentes, ou seja, aquilo que impedia o uso dos recursos agora vai ser permitido, tá? Que se torne insubsistente o dispositivo ora impugnado por perda de seu objeto, tá? Então, aqui, ó, mais uma vez, tornar insubsistente o item 9.2, que impedia o uso, né, dos recursos de emenda, né, coletiva para despesa de pessoal, e dar ciência à Câmara dos Deputados do Senado Federal e ao Ministério acerca dessa decisão, tá bom? Então, com isso, a gente conclui essa parte ligada a respeito das despesas da natureza de pessoal, tá certo? Porque uma das proibições, aqui ele fala ainda mais sobre por que foi proibida essa extensão, porque ele dizia assim, ó, natureza econômica do recurso temporário, porque as emendas, elas configuram como transferências voluntárias, então ele fala aqui, ó, as emendas parlamentares, independentemente de sua modalidade, configuram como transferências voluntárias de natureza, portanto, transitória e eventual, né? E que e por terem essa natureza econômica de recurso temporário, tem que ser não é compatível com natureza econômica de despesa permanente, como é o caso de despesa de pessoal, tá? Então, foi essa justificativa que eles usaram naquele antigo acordo, tá? Para impedir, para impedir o uso também desses recursos para despesa de pessoal, tá? Então, aqui ele continua falando da questão, né, justamente dessa questão que eu acabei de falar, das emendas, não se aplica, tá? Não se aplicava, né, mas com isso, aí ele fala, constitui fatos então ele fala, a superveniência dessa resolução, né, que alterou a resolução do Conselho Nacional antes, ela constitui fato superveniente que altera o contexto factual e normativo que serviu de fundamento à decisão proferida anteriormente pela essa corte. Então, cai por terra aquilo que eles falaram que impedia o uso desses recursos de emenda de bancada e comissão para despesa pessoal, tá? Por causa dessa resolução. E aí a gente conclui essa decisão aqui, tá? Ela foi proferida agora, agora nesse mês de outubro, e ainda vai ter os efeitos em relação aos embargos, aos que estavam em impedimento, e agora vão se tornar procedentes, não vai ter mais esse impedimento, tá? Portanto, o Ministério da Saúde poderá fazer no futuro, poderá fazer umas alterações nas portarias que ele havia expedido, né, de comissão de bancada e emenda de comissão e de bancada, em que ele vetava a despesa de pessoal. Então, ele pode fazer uma mudança nesse sentido, tendo em vista que houve essa alteração de decisão do TCU, tá certo? Não, para vocês tenham dúvidas, vocês podem deixar aqui no comentário e até a próxima.